Alô galera, bom dia rapaziada, tudo tranquilo, tudo na paz? Então pessoal, vou dar uma pausa nas nossas aulas, tá? De psicometria, tá? Para que a gente consiga aqui fazer uma pequena revisão na matéria da nossa prova, perfeito? Pois eu tenho recebido algumas mensagens, né? E estou observando algumas dúvidas, tá? Em relação à matéria, perfeito? Então, eu vou tentar aqui ser o mais sintético possível, né? E, no caso, né, tentar clarear algumas ideias dos senhores, perfeito? Então vamos lá, vamos começar. Eu já mandei um áudio, né, a respeito da potência, de como nós podemos calcular a potência, perfeito? Então, nós pontuamos potência por potência. Então vamos aqui também, né, falar um pouco dessas potências novamente, ok? Então nós falamos que a potência, né, deixa eu reduzir aqui. Opa. Nós falamos então que a potência, né, teórica, ela advém, né, do potencial energético do combustível, perfeito? E para isso, né, para que a gente consiga fazer o cálculo dessa potência, né, na realidade o que nós vamos calcular vai ser a quantidade de energia liberada pelo combustível, perfeito? Então, essa quantidade de energia liberada pelo combustível, dada em função de alguns fatores, como poder calorífico do combustível, como o consumo de combustível, tá? E a densidade do combustível. Então esses três parâmetros são fundamentais e ele vai nos dar, né, como resposta a energia liberada pelo combustível. Como o combustível não está no motor, o combustível está em um laboratório, é dito então potência teórica, ou seja, energia é igual a potência, perfeito? Então nós teremos uma potência, uma quantidade de energia liberada em quilocal por hora, a quantidade de calorias por hora. A partir deste resultado, nós vamos transformá-lo em quilowatts, fazendo equivalência em função, né, da caloria e joule. Caloria e joule. Então nós vamos fazer esta equivalência e aí sim nós vamos ter, como nós temos a energia liberada em quilocal por hora, a gente vai passar a hora para segundo no denominador, no numerador nós vamos passar quilocal para joule, teremos joule por segundo, teremos watts, perfeito? Então, esta é a potência teórica. É lógico que com outros parâmetros, outras informações que nós tivemos nas nossas aulas, perfeito? Então, a nossa potência teórica calculada aqui em função, né, da
qualidade, da quantidade do combustível. Perfeito? Ótimo. Agora, então, nós vamos para o ponto número 2, que é a potência indicada. Tá? Antes disso, de nós chegarmos na potência indicada, vamos aqui, né, mostrando esses parâmetros. A gente já falou aqui sobre esses dados, né? Falamos sobre a questão da queima. O poder calorífico é extremamente importante que nós consigamos entender o que é o poder calorífico. É o que a gente está falando lá. Poder calorífico do combustível na potência teórica. Então, precisamos entendê-lo. E aí a gente vai ver a diferença entre o poder calorífico superior e o poder calorífico inferior. Tá? Nós aqui não vamos no momento, né? Vocês vão fazer essa leitura. Claro que a gente vai falar agora é sobre a potência, né? E é lógico que vocês têm que conhecer esses outros dados aqui, né? Quanto ao cetano, quanto a octana, quanto o que é detonação, o que é pré-ignição, os ciclos, né? Porque daqui é que vem, né? Tudo que nós vamos construir, tudo que nós vamos entender. Perfeito, pessoal? Então, aí a gente falou aqui, né? Pronto. Então, a gente chegou aqui para o cálculo da nossa potência indicada. Sem este gráfico, nós não temos a potência indicada. A não ser que tenhamos um aparelho que seja conectado diretamente no rubinete e ele nos dê o valor da pressão de compressão e pressão de combustão. Existe isso, tá? Mas, se nós não tivermos o nosso gráfico aqui, que dá para a gente todas as informações, tá? Nós temos compressão, nós temos a combustão, expansão e descarga. Gráfico fechado, né? E gráfico aberto. Gráfico fechado mostrando pressão e volume. Gráfico aberto mostrando pressão e o ângulo do eixo da manivela. A gente olhando aqui, ó, pressão de compressão, pressão máxima. Então tá aqui, ó, pressão no momento da ignição, você tem a pressão máxima de compressão. Posteriormente, você tem a pressão máxima de combustão. Tem aqui o tamanho do gráfico, ponto morto superior, tamanho do curso, ponto morto superior, ponto morto inferior. Então, esse gráfico, né, nós vamos tirar no rubinete através de um indicador mecânico. Né? Então vamos ver aqui, né, o que nós estamos falando. Nós temos aqui uma informação. Está aqui. Esse nosso gráfico nós tiramos com este aparelho, chamado de indicador mecânico ou indicador de diagrama. Aqui nesse tambor teremos um papel carbonado que nos dará o gráfico, porque esse estilete vai riscar, vai mostrar a pressão. Então, esse gráfico, nós vamos atarrachá-lo aqui, ó, essa parte aqui, no rubinete. E aí, teremos o gráfico. Com este gráfico, olha o gráfico aqui, ó, retirado lá. Com este gráfico, nós, com este aparelho chamado de planímetro, nós vamos calcular a área. Temos outras maneiras de calcular a área, mas a gente no momento está falando aqui do planímetro. Perfeito? Com o planímetro nós vamos calcular a área. Calculando a área, né, nós vamos calcular a pressão
média indicada. Perfeito? Então a gente calcula a área e nós vamos aí calcular a pressão média indicada. Perfeito? Aqui está o cálculo da pressão média indicada, né? Aqui um problema mostrando, e aí a gente parte para a potência, né? Vamos voltar aqui um pouquinho aqui. Então, esse diagrama que nós tiramos ali, aquele gráfico, né? Ou seja, ele vai nos dar aqui, ó, potência indicada de cada cilindro, tá? Ou seja, vai nos dar o cálculo da potência, pois nós pegamos um parâmetro, que é a PMI. Vai nos dar a pressão de compressão, pressão máxima de combustão em cada cilindro, tá? Além de tudo, vai nos dar a análise, a condição mecânica, condição de injeção, condição do fluxo de ar de sobrealimentação, condição de exaustão dos gases, condição de estanqueidade dos cilindros. Ou seja, com aquele gráfico a gente consegue ter a análise das condições mecânicas no interior de cada cilindro. Beleza? Então, dito isso, a gente vai lá para a fórmula. Então, aqui a gente está dizendo, né, de onde vem a nossa potência, né? A gente mostra que potência, né, é igual, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, não é isso? A força representado, né? Então, como pressão é força sobre área, logo a força é pressão, né, vezes a área. Então, a gente substitui aqui no lugar da força e nós teremos que o trabalho é igual, né? Que o trabalho vai ser igual a PV. Então, a gente tem aqui, ó, olha só, a gente tem, no caso, a força, pressão vezes a área, né? No caso, a área vezes o comprimento dá pra gente o volume, né? Então a gente substitui aqui, ó. Então você vai ficar que o trabalho, aqui por exemplo, né? Que o trabalho é igual à pressão vezes o volume. E o nosso diagrama não é PV, então, e a gente sabe que o trabalho é igual à integral de PDV, né? Então, se o trabalho é a integral de PDV, trabalho será a pressão multiplicado pela integral de dV. A integral de dV significa o deslocamento do êmbolo do PMS para o PMI, ou do PMI para o PMS, ou seja, de 1 até o ponto 2. Então, o trabalho, né, realizado no ciclo PV, tá? Partindo desta informação, aí a gente fala aqui, tá? O que é o CV, o que é o HP e o que é o kilowatts. E aí você vai dar uma estudada nisso. Então tá aqui as informações que nós buscamos, que nós vamos colocar na nossa fórmula, né? A gente diz aqui o que é o cavalo vapor, a gente diz o que é o quilowatt. Então, a gente tem, né, voltando aqui a nossa fórmula de potência teórica, que nós já mencionamos, né? Já falamos aqui, tá? Para não ficar muito extenso o gráfico, mas a gente volta aqui, né? Poder calorífico, consumo e densidade. Multiplicando por 4,8, ou seja, estamos passando caloria para joule e hora para segundo. Consequentemente, teremos, né, joule por segundo igual a watts. Tá? Então, aí a gente vem para a potência indicada, que a gente já tirou o nosso diagrama, né?
Então, é isso que nós vamos observar. Olha aqui, potência indicada igual a PLAN, né? Pressão média indicada, vezes o curso, vezes a área, vezes a rotação. E aí você quer saber qual a unidade que você quer. Eu quero em CV, eu quero em HP ou eu quero em quilowatts. Perfeito? Show! Então tá aí. Vamos aqui, né, observar. O que nós queremos? P, nós queremos a potência indicada, que vai ser igual PMI vezes o curso, vezes a área, vezes a rotação. Aqui nós temos, né, as unidades. Tem que ser compatível. Então, quilograma-força. Então você sabe que a pressão pode ser dada em várias unidades. A dimensão também, né? O curso pode ser dado em milímetro, pode ser dado em centímetro, pode ser dado em decímetro. E em quilômetro pode ser dado de várias maneiras. A área da mesma forma. E a rotação dada em RPM passando para RPS posteriormente. Então, nesse caso, nós vamos passar para CV, mostrar como é que a gente usa em CV. Tá? Como nós usamos, né? Como nós usamos um detalhe importante. Aqui, ó, quilograma-força por centímetro quadrado. O curso, olha, em metro. A área em centímetro quadrado. E a rotação em RPS. Perfeito? Ou seja, a gente pega esse centímetro quadrado e corta quando nós colocarmos aqui, ó, porque um CV é igual a 75 kg por segundo. Esta unidade permanece aqui no denominador. Vamos ver se nós temos essa informação na outra, mais à frente. Eu pensei que tinha sintetizado para vocês isso. Não, não fiz aqui não. Não, não fiz aqui não. Eu não sei, foi na aula que eu fiz, né? Mas vamos nós. Voltando aqui. Então, a gente tem 75 kg, né, por segundo, que é o CV. Esse metro, como você vai ficar no denominador, vai ficar essas unidades no numerador e essas unidades aqui, ó, no denominador. Eu vou cortar centímetros com esse centímetro aqui. Esse centímetro eu corto com esse. Eu vou cortar esse metro com esse metro aqui. Eu vou cortar este quilograma com este quilograma aqui. Eu tenho segundo aqui, ó, e esse segundo está aqui no denominador. Eu corto segundo com segundo. Perfeito? Então, cortei todas as unidades. Cheguei ao CV. E é o que me interessa. Perfeito? Para 2 tempos, 4.500. Para 4 tempos, 9.000. Então, a potência indicada, né? Potência medida em função da expansão dos gases. Perfeito? E aí a gente tem um probleminha aqui bem simples que nós já vimos, é só colocarmos na fórmula, né? Observando a mudança, né? O curso está em milímetro, nós vamos passar para metro. O diâmetro está em milímetro, nós vamos passar para centímetro. E aí vamos fazer o cálculo e chegamos a este valor aqui, né? Então, um problema muito simples. Potência efetiva, né? Nossa potência efetiva, ela depende de um dinamômetro, tá? E aí a gente viu que a potência efetiva, né,
esse dinamômetro representado por essa informação aqui, por esse desenho, né, mostrando, no caso, né, a questão da velocidade angular. Esse R aqui representa por esse R aqui, que é o braço da balança, né? E a força que você aplica aqui, ela será replicada aqui, tá? Então, a gente viu que F vezes R é igual ao torque, né? Então, aqui está a informação. A gente dizendo o que é trabalho, né? E depois nós estamos... Porque trabalho não é força vezes é o deslocamento, a distância, né? Então, a distância aqui é 2πr, perfeito? E aí, né, a gente vê que RF minúsculo é igual a RFR maiúsculo, tá? E a gente vai, então, aplicar esta fórmula. FR, para a gente, é conhecido como o torque. Se o motor funciona a Nrpm, o trabalho por minuto será dado, então, né, por esta fórmula. Consequentemente, né, aqui nós temos as nossas fórmulas já reduzidas, né? Ou seja, 2πr, se eu corto aqui, vai dar esse valor. 2πr, se eu corto aqui, dá este valor. Mas nada impede que você venha usar esta fórmula. Depende de você, como você gosta de manipular os números. Importante é chegar ao resultado. Então, a potência efetiva é a potência indicada entregue ao eixo, né? Retirando as perdas. Então, a nossa potência efetiva será 2π o torque vezes N, né? Então, a potência efetiva. Então, você teve potência teórica, potência de atrito e potência efetiva. Perfeito? Então, aqui está a potência efetiva. 2π, o torque, que é Fr, força vezes o raio, né? E N, que é o número de giros, a rotação dada. A nossa potência pode ser dada também em várias unidades. A gente já viu em CV, em HP ou em quilowatts. Então, está aí a nossa potência efetiva. Perfeito? Aqui a gente simplesmente fez a demonstração, né, para uma volta completa e chegamos aqui, né, a uma redução. O que a gente quis mostrar aqui é a questão do torque, ou seja, você tira Fr, que é o torque, e aí você consegue calcular o torque do motor, né? Você tendo a potência, né? Tendo a potência, você consegue calcular o torque do motor, né? Então, a gente consegue aqui calcular o torque, tanto por esta quanto por esta fórmula aqui. Beleza? Aqui o torque será dado em HP, aqui o torque será dado em CV. Tá? Perfeito? Então, aí está uma maneira de nós chegarmos ao torque. Nós temos, né, a nossa potência, potência efetiva, 2π FRN, ou 2π vezes o torque vezes a rotação. Como eu quero em CV, dividido por 4.500. Como eu quero o torque, eu tiro o torque daqui e jogo a potência para cá, para baixo. Perfeito? Então, vou ficar com esta informação aí. Beleza? Então, tá aí, né? Como é que a gente pode calcular o torque, né? Você tira o torque da expressão e vai conseguir calcular o torque em qualquer unidade, em quilowatts, né? Em HP e em CV. Nós temos usado
né? Para quilowatts, 10, a gente arredondou. 9,81 a gente passou direto para 10. Então você vai achar, se botar RPM embaixo, vai buscar 60, vai achar 60 mil, mas aqui não foi feito isso, né? Aqui não foi feito, usou 9,81, tá? Então, tem aí as equivalências, né? A nossa potência de atrito, nós já falamos que é as perdas, né? Então, se você tem um rendimento mecânico de 80%, as perdas são de 20%. Então, a tua potência de atrito representa 20% da potência indicada, tá? Potência de atrito representa 20% da potência indicada. Consequentemente, a tua potência efetiva será 80% da potência indicada. Então você tem uma potência indicada, que é um valor cheio, que nós consideramos 100%. A nossa potência de atrito representa 20%. Isso são valores hipotéticos, tá? Representa 20%. Se a potência de atrito representa 20%, ela equivale a 20%, né, da potência indicada. E a potência efetiva equivale a 80% da potência indicada. Entendido, pessoal? Ok, vamos lá. Potência útil, nós já falamos, né? Também conhecida como potência tratora ou potência de tração. É a potência desenvolvida pelo conjunto motor-hélice e pode ser calculado com a multiplicação da potência efetiva pela eficiência da hélice. Perfeito? A eficiência da hélice dada em porcentagem. Então, com estas informações, podemos concluir que existem vários tipos de potência. Além de um bom motor, devemos ter também uma boa hélice, já que a potência útil, que é a mais importante para nós, é resultado de uma boa relação entre motor e hélice. Perfeito? Aqui, mais um probleminha que nós temos, bem simples, né? Aqui foi utilizada a mesma fórmula, só que com linguagens diferentes. Então, a área não é πr2, ele usou πd2 sobre 4. Se você pegar o π e dividir por 4, você vai ter 0,7854. D2 está aqui. Então, para não ter o 4 no denominador, ele pegou lá πd2 sobre 4, ele pegou o π e dividiu por 4. Achou este valor. E aí colocou na fórmula. Perfeito? Ele passando para quilowatts, ele utilizou o 10 aqui, ó. 1 quilograma força é igual a 9,81 ou igual a 10 newton. Né? Newton por metro dá joule. Joule por segundo dá watts. Então, essas brincadeiras vocês têm que conhecer. Perfeito? Quando a gente diz aqui, ó, olha, deu as unidades, a gente passou, né? Aí, aqui, você já achou, pegou todas as unidades. Entretanto, né, nós queremos em quilowatts. Então, 1 kg-força é igual a 9,81 ou 10 newtons. Então, você tirou o quilograma-força e ficou com o newton. Você cortou as unidades, né, do numerador, tá? E, consequentemente, você ficou com quilograma-força, com newton, vezes metro, porque por causa do curso. Anteriormente, aqui, ó,
A área era quilograma-força por centímetro quadrado. Então, a área era centímetro quadrado. A pressão era quilograma-força por centímetro quadrado. Você cortou o centímetro quadrado daqui com o centímetro quadrado daqui. Ficou com quilograma-força. E ficou com curso, que é metro. Como você ficou com quilograma-força e o curso, que é metro, quilograma-força não dá aqui para você multiplicar por metro. Aí você botou o 10 aqui, que fez a equivalência. 1 quilograma-força é igual a 9,81 ou 10. Como? Aí quantos você tem? Eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 15, não importa. Multiplicando pelo 10, você então multiplicou quilograma-força, né, por metro. Ou newton por metro. Newton por metro dá joule. Joule por segundo dá watts. Perfeito? Vamos embora. Isso aqui, não há convenções práticas ou fatores de multiplicação que transformem potência indicada em efetiva, ou vice-versa. Potência indicada é potência indicada. Potência efetiva é potência efetiva. Cálculos diferentes. Não tem nada que, vou multiplicar isso aqui e vou achar. Não. Está aqui o nosso balanço térmico, tá? E a gente vai dar uma pausa aqui para voltar em outro assunto. Perfeito? Entendido, pessoal? Então, o que nós, né? O que nós buscamos aí? Nós buscamos clarear, né, a questão da potência, questão de potência. Potência indicada, potência efetiva, potência de atrito, potência teórica e potência útil. Perfeito? E aí, né, nós fechamos aqui essa questão de potência. Não esquecendo de trabalhar as unidades de forma correta, porque senão o seu resultado vai dar errado. Perfeito? Vamos lá. Vou dar uma parada aqui e voltamos já já.